Ora, bom dia, amados, bem-vindos, glória a Deus, aleluia. Hoje é domingo, dia 21/8/2022 e são 11 horas e 10 minutos, mais ou menos. O título é Cheio de Deus. O hino é o 118, que diz o seguinte, aleluia. Não há problema para nós que Deus não resolva. Não há problema, não há montanha maior que Ele não mova. Não há tristeza em nós que Ele não afaste. Aleluia. Nem tempestade maior que Ele não acalme. Sobre si carregou a minha dor e a de todo o mundo. E certamente, irmão, te ajudará. Sobre si carregou minha dor e a de todo o mundo. E certamente, irmão, te ajudará. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz o seguinte. Então já vimos que o título é Cheio de Deus. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas. Vou ler outra vez. E naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. E a palavra se diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Também é importante servir às mesas, não é? Mas primeiro os apóstolos deviam pregar o Evangelho e ensinar. E a palavra se diz: Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, elegeram Filipe, elegeram o Prócoro, elegeram o Nicanor, elegeram o Timão, elegeram o Parmenas, elegeram o Nicolau, prosélito de Antioquia. E a palavra do Senhor diz, e apresentaram ante os apóstolos, aliás, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Atos 6:1-6. E a palavra do Senhor diz, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos serineus, levantaram-se também, vou ler outra vez, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e da sinagoga chamada dos serineus, e da sinagoga chamada dos alexandrinos, e também os da sinagoga que eram da Cilícia e da Ásia,
e disputavam com Estevão, Atos 6, 8 a 9. E a palavra do Senhor diz: e não podiam, visto que não tinham o Espírito Santo, não é? Nem tinham recebido Jesus como Salvador sequer. Então, repetindo, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava, que era o Espírito Santo que estava a inspirar o São Estevão. E a palavra do Senhor diz: então sobornaram uns homens, se calhar deram-lhes dinheiro, não é? Vou repetir, então sobornaram uns homens para que dissessem o seguinte: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Isto era tudo mentira. Mas eles citaram o povo e os anciãos e os escribas com as suas mentiras, investindo contra o Estevão, o arrebataram e o levaram ao conselho com mentiras e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem, o Estevão, não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno, ele tinha nascido em Belém, o Senhor Jesus, mas foi criado em Nazaré. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos no Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Mas isso não os levou a serem melhores, né? Atos 6, 10 a 15. Mas acerca do Estevão e da igreja do início, vamos ver que o homem, conforme o título diz, ah, o homem cheio do Espírito de Deus age de tal maneira que os outros ficam com medo dele, né? E esse homem é capaz de perdoar como o Senhor Jesus perdoou, e o Estevão também, como o Senhor Jesus perdoou, e esse homem é fervoroso e é zeloso, e está cheio de fé e de poder, e os outros ficam com medo dele, né? Ficam com medo aqueles que não têm Jesus, que não receberam Jesus como Salvador e não têm o Espírito Santo. Actos 7:60. E o Estevão, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eles apedrejavam o Estevão, né? Por isso ele disse isto. Actos 7:60. E a palavra do Senhor diz: dizendo a Arão, era o que o Estevão lhe estava a dizer, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Deus é espírito e eles queriam fazer um Deus de metal, né? Repetindo, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés esteve 40 dias com Deus. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, como se fosse Deus.
e se alegraram nas obras das suas mãos, em vez de se alegrarem em Deus. Mas Deus se afastou e os abandonou para que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? É uma pergunta de Deus. E a resposta: antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus, Renfã, figuras que vós fizestes para as adorarem. O Senhor Jesus disse: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito, é verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então o Estevão continuou a dizer: transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no país, no deserto, o tabernáculo do testemunho, que era de Deus, como ordenara aquele que disse a Moisés, ordenara aquele, que é Deus, que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, Atos 7, 40, 44. Portanto, deviam obedecer a esta palavra que o Senhor disse a Moisés. E a palavra do Senhor disse: o qual vossos pais, vou ler um bocadinho acima, estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que Deus lhe tinha mostrado, que o Moisés tinha visto. O qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué para entrarem na posse das nações que Deus lançou fora da presença de nossos pais até os dias de Davi. E achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Vou repetir, eu vou dizer: Pai, obrigado porque tu fizeste todas as coisas. Em ti vivemos, nos movemos e existimos. Tu és a fonte da vida, aleluia. És a fonte de toda a energia espiritual, aleluia. Então, Pai, não permitas que eu seja um homem de dura cerviz e não permitas que seja incircunciso do coração e ouvido e não permitas que eu resista ao teu Espírito Santo. Amém, Pai. Atos 7, 45 a 51. E a palavra do Senhor diz: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Dizia o Estevão. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes,
E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, contra o Estevão. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e viu o Senhor Jesus Cristo, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, perdão, e o Filho do Homem está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra o Estevão. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos 7, 52 a 58. E apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7, 59 a 60. Portanto, o homem de Deus é capaz de perdoar como o Senhor Jesus Cristo perdoou. O homem de Deus é fervoroso, está cheio de fé e de poder. Aleluia. E a palavra do Senhor diz: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. Foi antes de morrer por nós, claro, de ressuscitar e de estar diante, ao lado direito de Deus. Vou repetir: Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mateus 14, 14. E o Senhor Jesus Cristo também disse, em São Marcos, que estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demónios, etc. E a palavra do Senhor diz: então o homem de Deus deve ser como Jesus também, deve estar possuído de íntima compaixão. Pai, faz que eu esteja possuído de íntima compaixão, como o teu filho também estava. Amém. Perdão. E a palavra do Senhor diz: depois de concluir todos estes discursos perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E, chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Este homem reconhecia Jesus como o verdadeiro Messias. Creio que sim. Lucas 7, 1 a 6. E quando chegou perto da porta da cidade, o Senhor Jesus Cristo, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, novamente, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife
E os que o levavam pararam, e disse Jesus: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu de Jesus esta fama por toda a Judeia e por toda a terra. Lucas 7, 12, 17. O Jeremias também se movia pela compaixão, tinha pena, amor. E então o Jeremias, de Jeremias, a palavra de Deus diz: Oh, se a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oh, se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos. Jeremias 9, 1 a 2. E a palavra do Senhor diz ainda em Atos: Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos no primeiro mártir da história, o Estevão, da história cristã. Então todos os que estavam sentados no conselho, já lemos isto, estamos a recordar. Todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Glória ao Senhor. Atos 6:15. E a palavra do Senhor diz, acerca de Moisés: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito a aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Assim eu disse que era 40 dias, mas foram 40 dias e 40 noites. Repetindo, esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. É possível que o Senhor Jesus Cristo, por ser batizado, também tenha ficado 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. E aconteceu, diz a palavra de Deus, que descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com Deus. Olhando, pois, a Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Êxodo 34, 27 a 30. A palavra do Senhor diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação,
As palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Provérbios capítulo 1, verso 1 a 8. E a palavra do Senhor diz: E se alguns de vós têm falta de sabedoria, peçam a Deus que a todos dá liberalmente e não lancem rosto e ser-lhe-á dada. Tiago 1,5. E a palavra do Senhor diz: Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso de divisão em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Tiago 3, 13 a 18. E a palavra do Senhor diz: E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Refere-se a São Paulo. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos e chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Pai, faz que o meu espírito seja fervoroso e curado e libertado, prosperado pela tua graça. Vou repetir. Este, o Apolo, era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Aquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar à Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos pela graça que criam. As pessoas que querem pregar, nós devemos ajudá-los, dar-lhes mais a palavra. Atos 18, 22 a 27. A palavra do Senhor, aliás, é uma nota que eu já li, que é: o homem de Deus é capaz de perdoar como o Senhor Jesus Cristo perdoou, é fervoroso, está cheio de fé e de poder. Amém. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12, 9 a 15. Aleluia, glória ao Senhor. E a palavra do Senhor diz: se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha, diz o Senhor, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Estou-me a recordar do profeta Eliseu que aconselhou o rei a dar de comer pão e água àqueles homens que tinham sido levados presos perante o rei de Israel. Portanto, é o Espírito de Deus que leva as pessoas e os profetas a fazer aquilo que Deus manda. Aleluia, glória a Deus. Que a paz, o amor, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco e com toda a Igreja de Jesus Cristo. Aleluia.